dia, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores Nativos da Universidade Federal Fluminense. Esse programa acontece graças a um convênio da nossa associação com a PROEX-UF. O tema de hoje é Pais, Princípios e Fundamentos. E os entrevistados são os professores Maria Felisberta Batista Trindade. A professora Maria Felisberta, ela é ex-secretária de Educação do município, professora emérita da UF, aposentada pela Faculdade de Educação e a nossa atual primeira vice-presidente da ASP. O professor Antônio Pull é o coordenador de nosso programa, do programa de televisão. Ele é formado pela Faculdade Interamericana em Educação, aposentado também da Faculdade de Educação, e é aquela pessoa que está, assim, invisível por trás do programa, mas é o que faz praticamente tudo acontecer juntamente com a equipe da PROEX. Professor, o senhor que é o nosso diretor, o nosso coordenador, por que o senhor pensou nesta série de 5 programas sobre a cultura da paz? É um prazer estar com vocês. Nós, como grupo, pensamos fazer uma sequência de programas sobre a cultura da paz. Primeiro, por ser uma questão essencial no mundo de hoje, tranquilamente. E o porquê que nós pensamos a cultura da paz? Cultura é uma, vamos chamar assim, uma mentalidade que determina o pensar e o agir de muitas pessoas. Determina um pensamento, uma mentalidade que realmente determina as formas de pensar e as formas de agir de um grande contingente. Então se forma cultura. E de paz, por quê? Porque hoje, nas relações de família, de comunidades, de escolas, de país, de mundo, nós precisamos voltar a princípios fundamentais do respeito do ser humano, da dignidade da pessoa humana, das relações baseadas em valores humanos e valores de igualdade, etc. Que a gente vai trabalhar um pouco essa questão. Então, a cultura da paz, dentro de uma visão de cultura, de criação de cultura, desenvolvimento de uma educação para a cultura e também o foco paz. São os nossos 2 pontos de reflexão nos 5 programas que vão ser feitos agora nos próximos. Quando o senhor falou que ia fazer essa série de programas, a mim me agradou muito, porque nós sabemos que quando o conceito está aviltado, ele deve ser cada vez mais reiterado. Então, falar sobre paz no momento atual é uma coisa assim muito propícia. Mas será que nós sabemos bem o que é paz? O que é paz? O que vocês pensam sobre esse conceito de paz? Eu vou colocar uma ideia mais macro. Os antigos tempos de guerras e romanos e tal, eles tinham uma frase que era, em latim, me permitam dizer, que era si vis pacem para bellum. Queria dizer, se queres a paz, prepara a guerra. E isso continua um pouco no mundo de hoje. Quando, na década de 60, nós tivemos a Guerra Fria, e houve uma época em que, de um lado, comandava, entre aspas, o Kennedy, e do outro lado, Nikita Khrushchev. Quando eles estavam naquelas discussões de mundo, de domínio, etc.,
entrou uma pessoa, no caso João XXIII, Papa, e escreveu uma chamada encíclica que se chamava Pacem in Terris, paz na terra. E o interessante é que ele insistiu com os, na época, grandes presidentes, grandes líderes, de que a garantia para a paz no mundo não vem do equilíbrio de forças, não vem do equilíbrio de armas. Ela vem de que a paz entre os povos, isso é literal, a paz entre os povos está baseada na confiança mútua e no respeito mútuo. Ou seja, a guinada foi muito grande quando se pensa que a paz vem do equilíbrio de forças, a paz vem da guerra, a paz vem da arma. Não, ela não vem. Ela vem, ela tem a base no respeito e tem a base na confiança mútua. Isso em termos macros, mas acho que a gente pode, conversando aqui entre nós, aplicar isso a níveis menores, mesmo a níveis de escola, a níveis de família, a níveis de comunidade, e nesse momento ao nosso país. É isso? Pensa, professora. Eu concordo. Inclusive me chamou a atenção que em alguns dicionários nós ainda tínhamos assim, antônimo de guerra, como se tivesse que existir a guerra para que a paz seria decorrente. E eu comecei a pensar, a refletir, e hoje, como eu estou muito preocupada com os direitos humanos, que devem ser consagrados no mundo e no nosso país, que há caminhos que estão sendo percorridos, mas ainda não estão consagrados, porque enquanto existirem a intolerância, os preconceitos, não é? O diferente não é aceito, eu aceito a mim mesma, se for igual a mim, fica difícil você compreender a proclamação efetiva de todos os direitos humanos. Então, o que eu entendo pela paz, entendo a paz como amor fraterno, como pertinente aos valores éticos, à dignidade da pessoa humana, ao entendimento. A paz, ela verbaliza, não é, como forma de ser ação nossa, o entendimento, onde o racional suplanta sentimentos aviltantes, porque os sentimentos mais nobres do amor aos outros, da amizade, da colaboração, da participação, não estão presentes naqueles que pregou a guerra. E acho que, nesse caso, tem que existir até mesmo a formulação e implementação de políticas públicas e privadas, também atingindo as iniciativas privadas, visando ações sociais para a manutenção da paz. E aí essas políticas públicas se voltariam inicialmente para a educação e cultura. Porque eu gosto muito de ir a peças de teatro, eu tenho ido de vez em quando algumas. É uma multidão, o teatro fica cheíssimo, cheíssimo. Quanto mais agora, transporte, facilidades, etc. Então, por que não, né, algumas peças teatrais que teriam como questão vital a paz, tendo todos aqueles acontecimentos do dia a dia, engraçados, namoro, isso e aquilo, senão não tem graça a peça, né? Mas presente na televisão. A televisão tem uma penetração muito grande. Rádio, quer dizer, então, e na educação, começando desde a educação infantil. Nesse ponto, Felisberta, eu acho que a nossa mídia, especialmente a televisão, ela não cumpre um papel essencial que é, diríamos assim, que é o respeito aos bens maiores, que é a utilidade pública. A televisão, ela tem uma responsabilidade social pública muito grande que ela não cumpre. Lamentavelmente, as nossas empresas mantenedoras de televisão viraram
quase que exclusivamente empresas financeiras, empresas comerciais. E elas esquecem que elas têm uma função social de educação do povo. E elas são concessão do Estado. Como concessão do Estado, deveria haver também, mais claramente, uma política do Estado para orientar as empresas de comunicação para terem, diríamos assim, cumprido o seu papel social, o seu papel educacional. Isso é, de um lado, da empresa, e, de outro lado, a política pública do Estado. Muito bem. É isso mesmo. Aí, quando eu falo na implementação de políticas públicas, estaria contido dentro das políticas públicas, né? Seria um tema, talvez, para se discutir dentro desse tema maior sobre a questão da cultura da paz, a necessidade dessas políticas públicas. Esse conceito de paz, né? Acho que nós todos estamos de acordo. E eu até li uma coisa interessante, que a paz é a coroa ou coroamento da cooperação. Porque a paz surge do entendimento entre as pessoas. E tanto a professora Felisberta como o professor Pull falaram assim de determinados vícios que impedem que haja a paz na família, a paz nas escolas, né? Se nós realmente assim tivéssemos assim, melhores relações humanas, a paz aconteceria na Terra, né? E para isso é preciso assim nós reforçarmos essa parte assim de como trazer a harmonia. Aí entra um pouco a questão que Felisberto estava colocando, que é a educação para a paz. A educação para a paz. Quer dizer, se nós queremos criar e desenvolver uma cultura de paz, nós precisamos estar preocupados por inserir isso em todas as formas que nós temos de atingimento em qualquer idade. A família, a escola, a sociedade, os clubes, tal. Porque são princípios que fazem com que as pessoas pensem e ajam de acordo com isso. Então, é todo um processo de educação que vai se fazendo em todos os níveis. E desde a creche, desde a educação infantil. Nós, infelizmente, estamos chegando assim, ao término desse primeiro bloco, mas fique conosco, telespectador, para saber um pouco mais sobre o tema da paz. No segundo bloco, que inicia dentro de instantes, esperamos vocês. Estão voltando as da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos a focalizar o problema da paz, entrevistando os professores Antônio Pull, o coordenador deste programa, e a professora Maria Felisberta Trindade. E, professor, quais seriam assim os princípios e os fundamentos da paz? A gente pode elencar uma série enorme de princípios. E mais que a gente vai elencando, não vai esgotar. Mas algumas questões que a gente poderia citar. Por exemplo, como nós estamos trabalhando a cultura da paz, e estamos querendo, diríamos assim, que haja essa cultura da paz difundida na sociedade toda, a gente sabe que violência não se vence com violência. A lógica que vence
é a lógica do amor, a lógica do bem comum. Não é a lógica da violência. Não é... Vejam o diálogo interessante que aconteceu na história da vida de Jesus Cristo. Certa vez ele diz assim: vocês diziam dente por dente, olho por olho. Eu digo, não pague o mal pelo mal, mas pague o mal pelo bem. Que é um outro princípio fundamental de paz. Não pagar o mal com o mal, mas com o bem. Porque na hora em que eu entro na lei do dente por dente, olho por olho, eu entro na lei da violência. Então é na contramão exatamente da cultura da paz. Outra questão seria criar relacionamentos que estão tendo como princípio a necessidade de um projeto social comum. Quando as comunidades e os países percebem que tem que haver um projeto social comum, estão na perspectiva da cultura da paz. Outra questão, não se justifica colocar as armas como solução de conflitos. Os conflitos não se resolvem pelas armas. Não é como fazia o romano, ou como faziam na Idade Média, em que você queria, diríamos assim, vencer o outro, então os dois com a arma, um apontando no outro, e quem dá o primeiro tiro vence. Na realidade, não é quem vence quem dá o primeiro tiro. Vence quem estica a mão, quem quer aproximar, quem quer encontrar formas de superar conflitos. E conflito vai haver sempre, discordância vai haver sempre, mas quem tem a cultura da paz sabe como é que ele vai tentar encaminhar a solução dos conflitos. Eu estou pensando muito por aí. Mas além do que os argumentos, né? Os argumentos. O racional entra não no sentido do embate físico, do xingamento, não. Entra no sentido de trazer à tona ideias e complementações teóricas que venham fazer com que a compreensão seja acima da discórdia. Isso é muito importante. Isso a gente vê até na família. No outro dia mesmo eu estava pensando na minha casa. A minha filha mais velha, que foi, aliás, filha única há muito tempo, ela fez agora operação nos olhos, né, da catarata. E aí ela foi lá para casa, que ela está sozinha, então, porque ela não pode abaixar, não pode isso, não pode aquilo. Mas aí, de repente, ela viu lá um gato fazendo uma coisa e se abaixou. Depois reclamou que abaixou. Você vê que é assim. Ela não tinha nada que se abaixar. Ela tinha que chamar a irmã e, gente, está acontecendo isso aqui. Então, você deixa de raciocinar nas coisas mais simples. Mais simples, uma coisa simples. Estou dando exemplo de propósito simples. E a gente vê nas escolas, vê no trabalho. Por exemplo, quando a melhor coisa que a gente tem para fazer um projeto é fazer um grupo para discutir as ideias do projeto. Que, aliás, tem sido a nossa prática aqui com a coordenação do pool. Nós estamos aqui neste momento falando através da televisão, mas nós discutimos qual seria a proposta. Quando ele veio com a proposta, nós discutimos quais os lados favoráveis, quais os desfavoráveis. Vale a pena os favoráveis se sobrepunham aos desfavoráveis. É isso que é dialética. Fala-se tanto em dialética e pensa que dialética é só assim, uma coisa meia burocrática. Tese, antítese, síntese. Não é assim. É a discussão coletiva, buscando um denominador comum que nos une. Porque aquilo que une avança e aquilo que desune retrocede. Feito. E como vocês colocaram muito bem, essas coisas todas começam assim com cada um de nós. Começam com a nossa família. Né? Cada um de nós é um pequeno pacifista, como filho, como pai, como professor, né? como elemento da
da sociedade de um modo geral. Mas há pessoas no mundo que são realmente assim, se caracterizam por serem pacifistas. No século passado, nós lembramos do Mahatma Gandhi. A palavra Mahatma significa grande alma. Então, o Gandhi foi aquela grande alma que, com uma pequena grande qualidade, chamada ahimsa, ou não violência, ele conseguiu libertar a Índia da todo-poderosa Inglaterra. Reparem bem, um homem franzino, simples, né? Um advogado inteligente, mas usando a cultura da não violência, ele conseguiu esse fato que parecia assim, impossível. Todo mundo acha que só através da Revolução Armada que se liberta. E nós tivemos muitos outros, né? Nós tivemos, por exemplo, um Martin Luther King. Nós tivemos, por exemplo, se a gente quiser colocar em termos mais próximos de nós, o Sérgio Vieira de Mello, lutando tanto pela paz, que deu a sua vida no Timor-Leste. Eu acho que os nossos colegas poderão se lembrar de exemplos de pacifistas que realmente eles são verdadeiros assim ícones da paz. Nós temos outros exemplos concretos nossos, por exemplo, Chico Mendes. Chico Mendes é um lutador pela manutenção da floresta, pela melhoria do meio ambiente, etc., mas não por meios, diríamos assim, de violência, e sim pelo avanço das ideias, pelo avanço da convicção, a cultura da paz. E assim nós temos outras pessoas. Eu lembro de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara foi uma pessoa que lutou por isso a vida inteira, querendo que a superação das dificuldades viesse pela ajuda mútua, pela somatória de esforços, mas na perspectiva da cultura da paz. Você está me fazendo lembrar a minha participação na campanha, quando jovem, pela paz, pelo Pacto de Paz entre as grandes potências, porque terminou a Segunda Guerra Mundial, eu era garota, e, no entanto, os maiores países capitalistas começaram, não é, a criar uma situação problemática em relação aos povos, principalmente da Ásia e tudo isso. Aí foi uma campanha mundial pelo pacto, a assinatura, a listinha de assinatura, todo mundo com mesinha na rua, pelo Pacto da Paz entre as grandes potências. Foi bom você lembrar isso, porque isso vai ser trabalhado mais amplamente no nosso 5º programa. Nosso 5º programa, com a participação de um grupo do Avatar, nós vamos ter um dos aspectos esse, como levantar a bandeira da paz e como trabalhar essa bandeira da paz. E a própria organização da ONU, via Unesco, tem um manifesto lançado em 2000, que é um manifesto chamado da paz, em que ela diz, por exemplo, entre as questões que eles chamam de pressupostos, eles colocam o seguinte: respeito à vida e à sua dignidade. Depois, a prática da não violência em todas as suas formas, seja física, sexual, psicológica, econômica, social. A prática da generosidade para acabar com a exclusão, a injustiça. Veja o seguinte: se relaciona com direitos humanos. Se nós distribuíssemos os alimentos estocados na Europa, nós teríamos condição de dar comida suficiente a 2 bilhões de pessoas do mundo. Os alimentos estocados na Europa, daríamos de comer a 2 bilhões de pessoas. Depois, outra coisa que ele coloca: liberdade de expressão, diversidade cultural, etc. Mais uma série de outros princípios e fundamentos que a Unesco coloca. E que pertencem também aos direitos humanos. Perfeito. É interessante a gente pensar, né, que a Unesco, a ONU, surgiu justamente depois da Grande Guerra. Então, eu acho que foi assim
um estabelecimento assim de alguma coisa muito importante. Foi. Naquela época eu estive na Europa e tinha uma frase escrita na frente lá da sede da Unesco, escrito dizendo que se era na mente das pessoas que nascia a guerra, era na mente das pessoas que nós temos que trabalhar a paz. Muito bem. Era alguma coisa assim que se falava muito naquele momento na Unesco, né? É perfeito. É até uma frase que corrobora isso, que diz que onde vai teu pensamento, vai a tua ação. E onde você vê tanques, lá na frente vai ver guerra. Então, nós do Brasil precisamos, como nação, refletir sobre a questão dos armamentos, da guerra e tal. As UPPs têm que repensar-se numa linha de não violência, de não arma, porque não é por aí que se vai conquistar paz, na chamada paz nas favelas. A chamada polícia pacificadora, ela tem que ser reeducada para pensar como comunidade, como paz, e não como arma, como intervenção de arma. Enquanto continuar a intervenção de arma, não teremos paz. Ainda teríamos muito que falar sobre paz. Aliás, teremos que falar sobre paz. Temos mais 4 programas sobre isso, mas infelizmente agora nós estamos chegando ao final de mais um programa da ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos os nossos entrevistados, professora Maria Felisberto e professor Antônio Pul. E dizemos a você, telespectador, que poderá acessar este e outros programas pelo nosso site, pelo UFTube, e comunicar-se conosco através do telefone, vindo mesmo aqui a nossa sede, cujo endereço está na telinha. Convidamos a você para estar conosco no próximo programa.